amigos espíritas, amigos não espíritas, amigos da Rede Amigo Espírita. Estamos aqui mais uma vez e que sejamos todos bem-vindos para mais um estudo do Evangelho de Jesus, de uma das suas passagens, e podermos, assim, ir aprendendo aos poucos aquilo que nós necessitamos tanto para a nossa vida, para essa nossa existência, que com certeza é um presente, uma dádiva muito grande do Criador. Hoje, nós vamos fazer o estudo de uma página do livro Fonte Viva, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Como sempre, Emmanuel traz um trecho do Evangelho, ou das cartas de Paulo, ou dos Atos dos Apóstolos, e faz a interpretação. Essa página de hoje é de número 163 e tem como título Aprendamos com Jesus, do livro, então, Fonte Viva. Vamos iniciar lembrando, porque já é mais ou menos conhecida, uma parábola de um monge que caminhava com os seus discípulos e, quando ele passava por um rio, ele viu um escorpião que estava dentro d'água se debatendo e que acabaria morrendo. Ele esticou a sua mão e pegou nas águas aquele escorpião. Logo que ele pegou o bichinho na palma da mão, o bichinho lhe picou e ele, com a dor muito grande, acabou soltando o escorpião, que caiu na água novamente. Com sua mão muito dolorida ainda, ele, com pena do escorpião, ele pegou um pedacinho de pau, uma varinha, foi lá, o escorpião subiu na varinha, ele tirou e colocou na terra. Quando se reuniu novamente aos seus discípulos, ainda com a mão muito dolorida, os seus discípulos disseram assim para ele: mestre, deve estar doendo muito. Por que o senhor foi salvar esse bichinho que é ruim, que é venenoso? Por que o senhor não deixou que ele se afogasse? Ele picou a sua mão, ele não merecia que o senhor o salvasse. O monge, na sua sabedoria, ouviu calmamente e respondeu: ele, o escorpião, agiu de acordo com a natureza dele. E eu agi de acordo com a minha natureza. Assim, essa parábola vem nos mostrar qual a melhor maneira para aceitarmos os companheiros de caminhada da nossa vida. Como agir respeitando o modo de ser de cada um, modificando para melhor o nosso modo de vida, o nosso modo de pensar, o nosso modo de ser. E pelo nosso exemplo, nós, com certeza, contaminaremos, entre aspas, aqueles que nos rodeiam. E é assim, então, que nós vamos começar o nosso estudo de hoje com esta página muito interessante de Emmanuel, e fica aí, ó, de número 163 do livro Fonte Viva, para quem quiser depois ler e analisar. Emmanuel cita Paulo na carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 13, onde, então, Paulo escreve assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa,
Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Nessa interpretação de Emmanuel, ele vai focalizar mais a tolerância e o perdão. Por isso, na tradução que nós pegamos aqui, suportando-vos uns aos outros, nós podemos entender também, substituir a palavra suportando-vos por amando-vos. E na minha Bíblia está sofrendo-vos. Mas eu acho que vai ficar mais ameno se nós utilizarmos o amando-vos. Porque foi uma grande recomendação de Jesus que está presente em todos os nossos momentos da nossa vida. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. Porque Jesus não deixou de nos amar depois que ele retornou à espiritualidade. Assim, nós vamos lendo aos poucos a página de Emmanuel e estudando os itens que ele nos traz. É impossível qualquer ação de conjunto sem base na tolerância. Aprendamos com Jesus. Jesus veio, esteve entre nós e escolheu os seus discípulos. Os seus discípulos eram santos? Não. Cada um dos seus discípulos tinha sua personalidade. Cada um dos seus discípulos tinha uma coleção de defeitos, uma coleção de erros, de equívocos. Mas Jesus escolheu a dedo cada um deles. Porque o equívoco, o erro de cada um servia de lição para os outros. Porque Jesus não deixava que passasse nada sem que ele tirasse uma lição para nos ensinar. E foi assim desde que ele escolheu os seus discípulos, os seus apóstolos. Portanto, é impossível qualquer ação de conjunto sem base na tolerância. Imaginem o exercício de tolerância de Jesus para com as dificuldades daqueles primeiros seguidores dele. E depois de tantos outros que passaram a segui-lo também. Era necessário que ele compreendesse, que ele olhasse com o seu olhar que só ele possuía e possui, esse olhar que penetra, esse olhar que vê o íntimo e não a aparência, para que ele, usando do perdão e da tolerância, pudesse compreender cada irmão ali do caminho. E Emmanuel, então, continua: aprendamos com o Cristo, aprendamos com ele a ser tolerantes, a perdoar. Ele nos ensinou tantas outras coisas, mas nesta página, Emmanuel se resume ao perdão e à tolerância. O homem identifica no próprio corpo a lei da cooperação, sem a qual não permaneceria na Terra. Emmanuel aqui vai, então, usar o nosso corpo físico como exemplo para mostrar a cooperação, a tolerância de cada órgão, de cada célula que compõe o nosso corpo físico. Então ele diz assim: se o estômago não suportasse as extravagâncias da boca, se as mãos não obedecessem aos impulsos da mente, se os pés não tolerassem o peso da máquina orgânica, a harmonia física resultaria de todo impraticável. Se o estômago não suportasse as extravagâncias da boca, qual de nós pergunta para o nosso estômago
o que é que ele quer receber como alimento. A gente vai se alimentar daquilo que a gente gosta. E quantas vezes a gente vai comer jiló e o nosso estômago detesta jiló? Mas tolerantemente ele nos perdoa e aceita aquele alimento e cumpre a sua missão. Quantas vezes algum alimento que nós ingerimos vai lá, chega no estômago, ele por não gostar daquele alimento ou por não se sentir bem, ele às vezes até sofre, passa mal, mas ele cumpre a sua missão. E muitas vezes ele sofre tanto que ele cria úlcera, gastrite, outras doenças, de tanto que ele tolera, mas ele cumpre a sua missão. Ele está ali no nosso organismo para cooperar com todos os outros órgãos. Se as mãos não obedecessem aos impulsos da mente, e que variedade de mente nós temos que comandam as nossas mãos. Nós temos aquelas mentes brilhantes que utilizam as mãos para fazer o bem, as mãos que afagam, as mãos que curam, as mãos dos médicos que estão ali para operar, para tratar, para palpar, para descobrir o mal que está sendo sofrido por aquela pessoa. As mãos do fisioterapeuta que vão aliviar as dores daquele corpo. As mãos que escrevem as leis para poderem trazer mais segurança, porque nós ainda não aprendemos a seguir as leis divinas, as leis de Deus. Nós não aprendemos ainda. Se nós aprendêssemos a seguir a lei do amai-vos uns aos outros, como eu vos amo, não precisaria outra lei. A lei do amor é a lei mais perfeita que existe. E nem precisaríamos das leis humanas. Mas são as mãos que escrevem as leis, que assinam decretos, que assinam sentenças. São as mãos dos médiuns abnegados que escrevem os livros que nós temos para nos orientarem na nossa caminhada, já que nós sentimos ainda tanta dificuldade em aprendermos as lições de Jesus. Mas são as mãos também dos garis que estão ali cuidando da limpeza da nossa cidade, para que a saúde do nosso corpo, através da cooperação deles, possa se fazer presente. São as mãos da dona de casa, as mãos e todo tipo de mão que está trabalhando, cumprindo a sua tarefa, sendo seguidas pela mente. E, infelizmente, temos também as mãos que se dedicam ao crime, porque são mãos que estão sendo guiadas por mentes ainda doentias. Se os pés não tolerassem o peso da máquina orgânica, que maravilha os nossos pés, que nos levam aonde a gente quer ir, que aguentam o peso do nosso corpo, mas que são de uma utilidade imensa, porque são eles que nos tiram da cama todas as manhãs, são eles que nos levam até os nossos alimentos, até o nosso local de higiene. Isso resumindo agora
nesse período em que estamos muito dentro de casa. Mas são esses pés que nos levam ao trabalho, que nos levam às compras, que nos levam ao templo, para podermos alimentar também os nossos órgãos espirituais. Então, se não fosse a harmonia dos órgãos trabalhando cada um na sua função, exercendo a sua função na humildade do conjunto, porque é necessário muita humildade de cada órgão para que o organismo possa funcionar perfeitamente. E essa metáfora, essa analogia que Emmanuel faz, é uma lição maravilhosa para a nossa vida. Vivermos em cooperação. E o que é a cooperação, se não compreendermos a dificuldade de cada irmão de caminhada? Compreendermos que cada um tem as suas dificuldades, como nós temos e gostaríamos de ser compreendidos. E Emmanuel continua: a queixa desfigura a dignidade do trabalho, retardando-lhe a execução. Quem fica se queixando do trabalho a realizar, vai perdendo tempo. E o tempo é um bem muito precioso que Deus nos oferece. Por isso, nós precisamos muito nos vigiar para não nos queixarmos de qualquer tipo de trabalho que venhamos a fazer, mas fazê-lo com amor. Estou assistindo novamente a novelinha do Chocolate com Pimenta, e quando a Ana Francisca pega o livro de receitas que ela herdou do ex-marido e resolve fazer os bolos e os bombons, e são receitas inéditas, ela vai conversar com o tio, que é um excelente cozinheiro, e ela fala, será que vai dar certo? Aí ele diz para ela, metade do bolo você faz pela receita, a outra metade você faz com amor. Ah, se fizéssemos assim em todas as nossas tarefas, pelo menos metade da tarefa sendo realizada com amor. Emmanuel continua, indispensável cultivar a renúncia aos pequenos desejos que nos são peculiares, a fim de conquistarmos a capacidade de sacrifício que nos estruturará a sublimação em mais altos níveis. É necessário, para haver tolerância e haver perdão, é necessário a renúncia. Se o estômago muitas vezes renuncia ao seu bem-estar para receber alimentos que ele não gosta, que ele sente dificuldade em digerir, assim é a nossa vida. Quantas vezes nós nos sacrificamos e renunciamos ao nosso bem pelo bem do outro? E aí nos vem à mente agora a história do Jerônimo Mendonça. Aquele menino irrequieto, que não parava quieto, que saía de casa e dava muita preocupação à sua mãe. E sua mãe, às vezes, deixava a porta aberta para ele entrar durante a noite, bem em silêncio, para o pai não descobrir e não bater nele. Esse menino era muito rebelde. E quando ele perdeu a sua avó, que ele amava profundamente, ele encontrou uma pessoa que o levou para a igreja, uma igreja evangélica. E lá ele ouviu o pastor dizer que todos aqueles que professavam aquela doutrina estariam salvos, mas que aqueles que não professassem não estariam salvos. Ele frequentou durante 2 anos essa igreja, mas ele não se conformava. Como? A minha avó
uma pessoa maravilhosa. Como é que a minha avó não pode estar salva? Ah, isso está errado. E ele sofria por causa disso, até que um dia ele encontra um senhor na praça que o convida, e ele conversa com ele. E este senhor o convida para ir assistir uma reunião espírita. E ele, então, começa a estudar o espiritismo, jovem, na mocidade, e se encanta, porque para ele aquilo não era novidade, era tudo o que ele queria. E ali, na mocidade, trabalhando com aqueles jovens, fazendo as reuniões, a doença já estava tomando conta do seu organismo. E, resumindo, eu vou contar bem rápido a história. Ele, com 17 anos, foi convidado para fazer uma palestra no maior centro espírita, lá de Uberaba, e ele se preparou muito para essa palestra e sonhava com ela, e sonhava ter um terno branco bem bonito para ele poder fazer a palestra bem arrumado, porque ele era pobre. E nisso ele encontra com o alfaiate da cidade, que o convida e pede se ele poderia fazer o favor de ir até a alfaiataria para provar um terno, porque um freguês seu havia encomendado e não podia ir lá experimentar o terno. Ele, com boa vontade, ele foi. Chegou lá, era um terno de linho branco. E o alfaiate experimentou, faltavam só os últimos arremates e falou: Jerônimo, esse terno é para você. Eu fiz especialmente para você usar no dia da sua palestra. Ele não sabia como agradecer aquele alfaiate, a felicidade dele, e vestiu o terno e foi fazer a palestra. Mal ele começou a palestra, ele já começou a sentir as dores do reumatismo, as pernas já não quase lhe obedeciam, inchadas, e foram inchando. Quando ele terminou a palestra, que voltou para casa, as pernas estavam tão inchadas que não houve outro recurso senão a mãe dele cortar as pernas da calça para poder trocar a sua roupa. E ele, encontrando com Chico Xavier falou para ele: você vai ficar paralítico, você vai ficar cego e só vai lhe salvar a voz, se você fizer bom uso dela. Foi assim, então, que ele passou a fazer palestras, mesmo da sua cama, onde ele ficou preso durante o restante da sua vida. Durante 30 anos, ele ali preso na sua cama, ele fazia palestras, ele ia ao cinema, porque os amigos o levavam, ele tinha programa de rádio, que era transmitido na cadeia todas as tardes, às 6 horas da tarde. A multidão de pessoas que ia à sua casa conversar com ele, não coisas boas, é claro. As pessoas iam lá para levar os seus problemas. E sempre ele pedia que as pessoas lessem uma página para ele. E ele dizia: eu aprendo, você que está lendo aprende, e os espíritos desencarnados que estão aqui estão aprendendo. Uma semana antes da sua desencarnação, ele foi levado até o Rio Grande do Sul para fazer uma palestra. Sempre na sua maca, levado pelos amigos. E o mais interessante, ele era apaixonado por uma menina da mocidade chamada Leone, mas logo ele ficou paralítico na cama e ele teve que renunciar ao amor de Leone por causa da sua doença. Olha aí a resignação, a tolerância,
O perdão a si mesmo, porque se ele estava passando por aquilo, é porque realmente ele necessitava, e Chico lhe esclareceu sobre isso. Fica aqui, então, esse exemplo de renúncia. Quanto ele teve que renunciar para dar conta da sua tarefa. Porque o trabalho nos eleva, para que o trabalho nos eleve, precisamos elevá-lo. Cumprir a nossa obrigação, o nosso dever, mas não apenas cumprir o nosso dever. Se possível, fazer mais do que o nosso dever. Fazer com amor. Para que a tarefa nos ajude, é imprescindível nos disponhamos a ajudá-la. Recordemos que o supremo orientador das equipes de serviço cristão é sempre Jesus. Todas as dúvidas que tivermos na nossa caminhada como cristãos, busquemos Jesus. Ele é o guia seguro para todas as nossas dificuldades, para todas as nossas decisões. Busquemos Jesus. Aprendamos com ele todas as lições que ele tem a nos oferecer. Então, dentro dessas equipes de serviço cristão, está a nossa oportunidade de algo fazer. E se nós temos essa oportunidade, de Emmanuel, constitui por si só um valioso prêmio. Só de termos a oportunidade de desenvolvermos alguma tarefa, por menor que seja, já é um prêmio, se a fazemos com amor, com tolerância, com perdão, com renúncia. Esqueçamos-nos, assim, de todo mal, para construirmos todo o bem ao nosso alcance. E para que possamos agir nessas normas, é imperioso, aqui diz Emmanuel, suportar-nos. E nós vamos substituir por amarmos-nos como irmãos, filhos do mesmo Pai, aprendendo com o Senhor, aprendendo com Jesus, aprendendo com Cristo, que nos tem tolerado infinitamente. Por isso ele é só tolerância, ele é só perdão, é só compreensão, ele não julga, ele olha o nosso íntimo, ele nos aquece com o seu olhar, ele nos abraça no nosso sofrimento, ele nos orienta nas nossas dúvidas, aprendamos com ele. Ele é o guia seguro, é o modelo para a nossa vida. Busquemos, então, o Mestre Jesus, esse irmão mais velho que está muito preocupado conosco, esse irmão mais velho que nos deixou o seu evangelho para guia das nossas vidas, nas nossas dificuldades. E que saibamos, depois de estudarmos esta lição que Emmanuel trouxe para nós, interpretando a carta de Paulo aos Colossenses, que possamos aprender a respeitar o nosso companheiro de caminhada, porque o respeito nos ajuda a compreender a condição do companheiro e a nossa. O respeito nos ajuda a não julgarmos. O respeito nos ajuda à tolerância. O respeito nos ajuda ao perdão, à renúncia. O respeito nos ajuda a desenvolvermos dentro de nós o amor. E para encerrarmos, lembramos então aquela passagem, aquela citação de um homem que estava no túmulo do seu ente querido colocando flores. Quando no túmulo ao lado chega um oriental e coloca um prato de arroz. Este primeiro homem vira para ele e diz assim: você acredita mesmo que o seu ente querido, seu espírito, venha comer este arroz?
Ele olha para o homem e diz assim: sim, no mesmo horário que o seu vier buscar e cheirar essas flores. É por isso que precisamos respeitar, cada um com a sua crença, cada um com o seu modo de ser, cada um no seu estágio evolutivo. Aprendamos com Jesus que é só amor, que Ele possa nos abençoar e ser o nosso guia e modelo em todos os momentos da nossa vida. Que assim seja. Graças a Deus.